eu tinha pensado em dar economia austríaca direto. Só que aí eu comecei a dar uma revisada dos artigos, me informar diretamente, e vi que provavelmente não ia ser possível começar diretamente pela economia austríaca, eu teria que começar pelas bases. Principalmente pelo fato que, apesar da maioria das pessoas aqui ter tido pelo menos um ano de economia, entre introdução, microeconomia, ou macroeconomia, que seja, quem já está mais avançado, eu quero só ter uma ideia. Todo mundo já ouviu falar de Adam Smith, né? Não. Tá. O Adam Smith é considerado o pai da economia moderna. Todo mundo fala, Adam Smith. No governo Reagan, os caras usavam umas gravatinhas com símbolo do Adam Smith, do alto escalão. É considerado o pai da economia moderna. Mesmo assim, outros economistas que são fundamentais para a escola austríaca, não só para a escola austríaca, mas para a economia em si, a gente nunca escutou falar em economia. Poderiam ser o Jean-Baptiste Say, o Bastiat e o David Ricardo, que tinham teoremas fundamentais para a economia, mas que a gente nunca escutou falar, ou pelo menos falou muito pouco durante a faculdade. Então eu achei necessário falar um pouco de cada um deles, e eu iria começar falando pelo Adam Smith, que é um dos maiores economistas clássicos. E eu vou principalmente xingar muito ele, porque ele estava errado em quase tudo que ele falou, apesar da maioria das pessoas não concordarem com isso. Por que isso da economia austríaca? A diferença da economia austríaca para a economia de mainstream significa economia de linha principal, ou o que é mais ensinado nas faculdades. Corrente dominante. A corrente dominante, isso, boa palavra. Boa palavra, eu vou te promover agora ajudante de professor. Obrigado. Isso aí, de nada. O que é mais ensinado hoje, a corrente principal. Qual que é a diferença? Normalmente, quando a gente estuda economia, a gente vê aquele gráfico de oferta e demanda, que tem aqui a linha de oferta e aqui a linha de demanda. Isso daqui, todo mundo está tranquilo? Era para ser uma linha de oferta, isso aqui é uma linha de demanda. Aquilo não é? Não, isso aqui é um O, isso aqui é um D. Tá. Isso aqui é só para você ter uma ideia. Normalmente a gente vê isso em introdução à economia e microeconomia. E a gente usa aqui para, por exemplo, determinar preço e quantidade de equilíbrio de mercado. E é isso que os keynesianos em geral pregam, que isso daqui funciona e que com isso daqui tu pode determinar qual que é o preço e que quantidade deve ser produzida, qual que é a quantidade ótima de produção em uma economia. Isso daqui é considerado por os austríacos uma baita besteira. Isso daqui, segundo eles, não faz sentido nenhum, principalmente porque a economia consiste em milhares de indivíduos e cada um desses indivíduos tem propósitos diferentes. O que eles dizem? Tu não pode, através de qualquer tipo de planejamento central, gráfico matemático, determinar o comportamento e a preferência dos consumidores. Eles dizem, isso daqui não funciona. Agora, talvez não esteja muito claro, mas vou explicar um pouco mais a fundo por que isso daqui não serve. Bom, o que o Adam Smith dizia? Primeiro, o Adam Smith era um escocês que viveu entre 1723 e 1790. Isso aí só para você ter uma ideia de data. Ele tinha algumas teorias mas muito erradas no livro dele. A primeira delas era que as trocas eram algo natural ao ser humano. O que ele queria dizer com natural ao ser humano? Que os seres humanos simplesmente trocam. O que eu considero completamente equívoco. Os seres humanos não trocam por trocarem. Eles trocam porque acham que a troca para eles pode ser mutuamente benéfica. Por exemplo, se eu vender essa folha por R$5, eu duvido que alguém vai querer pagar. Porque a pessoa não acha que essa folha vale R$5, poderia dar, sei lá, 2 centavos nessa folha. Ela só vai pagar o valor que ela acha que ela vai estar obtendo benefício, assim como é um valor que eu também acho que vou estar obtendo algum benefício. É uma chamada troca mutuamente benéfica. Esse conceito usado hoje em economia. Por que é tão errado dizer que os seres humanos naturalmente trocam? Porque quando tu assume que eles naturalmente trocam, tu admite, bom, os seres humanos tendem a ser parecidos, porque se eles tendem a trocar é porque não há especialização. Os seres humanos, na hora da produção, eles não chegam a se especializar. Quando tu diz que as trocas podem ser mutuamente benéficas, tu diz, indivíduos têm especialidades diferentes. E por terem especialidades diferentes, cada indivíduo dentro da sociedade vai se especializar no que ele acha melhor, no que ele acha que ele pode fazer melhor. E essa é uma diferença fundamental. Os indivíduos na economia austríaca são vistos como diferentes. Outra coisa muito importante, que também é um erro que o Marx também causou na criação do Capital. Porque, para quem não sabe, o Marx ele leu o Adam Smith. E o Marx também era para ser considerado economista. O Adam Smith ele tinha o conceito seguinte: se alguém pega um bem, produz ele e depois vende, ele chamava isso de salário. Isso é um problema gravíssimo, porque isso não é salário, isso se chama lucro. Tu pega um bem, tu produz tudo ele, depois tu vende com uma margem acima, aquela margem que tu tem cobrindo teus custos é denominada lucro. O problema que tu tem é o seguinte: o Marx usou exatamente o mesmo conceito e progrediu ele. Ele falou, bom, o trabalhador emprega, o capitalista ele emprega as pessoas e explora elas.
porque ele vai tirar a margem de lucro dos trabalhadores. Só que isso constitui um problema gravíssimo, porque os trabalhadores não ganham lucro, não é isso que eles ganham. Era um erro também de arithmética, eles ganham salário. O fenômeno do salário só existe no fenômeno capitalista. Foram os capitalistas que criaram o fenômeno do salário, não existia antes dos capitalistas. Os capitalistas que inauguraram o conceito de salário, por isso é um dos outros motivos que a Adam estava errado e que causou também um erro no capital. Essa parte aqui eu vou deixar um pouquinho para depois, porque eu precisaria dar uma introdução ali que sai. Só complemento com ele a diferença entre o que o burguês capitalista pagava para o cara e o que ele gerava para a empresa, o Marx chamou de mais-valia. Né? É, mais-valia. O que o cara não paga vai ser a exploração. Porque segundo o conceito de lucro, se ele produzisse, ele teria que ter aquele lucro. Só que é diferente os conceitos de produção, não é a mesma coisa. Então foi essa confusão que gerou tudo isso. Bom, aí o que acontece? Tem um problema gravíssimo, e esse é o pior problema que, quando se diz que o Adam Smith foi pai da economia. Eu acho que todo mundo aqui, quando teve alguma coisa de economia, ouviu falar do Adam Smith, e o cara era o supra-sumo da economia, o cara era o... Só que quando tu assume que o cara era o pai da economia, tu diz, bom, ele era o pai da economia, não existia economia antes dele. Isso é uma mentira histórica gravíssima. Na verdade, as origens econômicas se dão na escola espanhola de economia, no século áureo espanhol. Isso foi na época áurea espanhola, desculpa, que foi entre os séculos XVI e XVII. Para quem não sabe, XVI e XVII era a época da exploração marítima e comercial europeia. Estavam lá os espanhóis felizes descobrindo um monte de ouro. Então os caras estavam bem. Trocando espelhinho por ouro, os caras estavam bem mesmo. O que aconteceu? Esses caras da escola espanhola de economia, eles eram freis que lecionavam na escola de Salamanca, na Espanha. Eles tinham um pensamento bem diferenciado, principalmente porque eles lecionavam ética e teologia nessa universidade. E eles inauguraram muitas teorias econômicas, apesar de não saberem que eram econômicas, eles criaram muitas dessas teorias. Uma delas, por exemplo, foi o Juan de Mariana, que é considerado um dos pais da economia, antes mesmo do Adam Smith. Ele não sabia o nome disso, mas ele falou, ele era a favor do tiranicídio. Para quem não sabe, o tiranicídio é que se o tirano explora demais, você poderia matar ele. É uma coisa meio louca, mas poderia. E o que ele disse? Que quando tu diminui a liga de moedas metálicas, que naquela época era uma época de metalismo, então as moedas ainda eram com ouro ou prata, que quando o monarca diminui o teor daquelas moedas, ele está explorando o fogo, porque aquilo vai reduzir o valor da moeda e no final vai simplesmente ocasionar uma desestabilização econômica. Isso era um conceito que no século XX o Mises falava disso, isso não está bem desenvolvido até hoje. Quer dizer, hoje já está bem desenvolvido, mas em 1500 e tantos os caras já tinham desenvolvido esse conceito, mesmo assim foi abandonado por muito tempo. Tem também outros conceitos interessantes, como a da teoria subjetiva do valor. Tem um economista bom, não posso falar muito sobre ele, senão já vou botar muito nome, mas essa teoria da teoria subjetiva do valor foi muito importante no século XX, principalmente para refutar o Marx, porque o Marx falava o seguinte: o valor de um produto é o valor disposto nele pelo trabalho que o trabalhador botou naquele produto. Acho que me confundi um pouco, devo ter torcido um pouco. É mais ou menos se eu produzo uma caneta. O valor dessa caneta é quanto tempo eu me desprendi para produzir essa caneta. É mais ou menos isso que eles quiseram dizer. O que ele disse é o seguinte: isso não justifica todo o valor de um produto. Porque também tem que dizer assim, por que o trigo pode valer mais na Itália e menos na Espanha, por exemplo? Vamos supor que seja igual a produção dos dois países. Mas é porque os italianos podem valorizar mais o trigo dos outros países. O valor também é atribuído à mente das pessoas. Quanto que as pessoas acham que vale é um fator fundamental na economia. Isso também foi perdido, o Adam Smith tocou isso para fora por agora. Deixa eu só fazer um parênteses aí. É importante vocês analisarem também o seguinte: sempre vai ter uma questão ontológica, ou seja, entendimento da realidade. Né? Então, o Marx ele recortava a partir da percepção dos trabalhadores. Então, claro que o foco dele vai ser uma visão extremamente direcionada a tudo que envolvia os trabalhadores. Assim como o Adam Smith pensava no mercado, que estava pouco se deixando para trabalhadores, assim como o Schumpeter pensava na lógica da firma, ou seja, na microeconomia, a empresa como sendo o centro do desenvolvimento econômico, e assim por diante. Então, cada autor que vem de fora vai criticar, mas vai criticar sempre tendo uma percepção diferente, porque o cara que escreveu naquele momento, o cara tinha um outro foco. Então, claro que a crítica vai ser muito ácida, né? E dizer assim, não, tá tudo errado que o cara fez. Só que a gente deve dar o devido cuidado e a devida análise para cada um dos autores. Cada um escreve numa lógica ontológica, epistemológica e assim por diante. Também é bem interessante, mas eu li um pouquinho do Schumpeter, o Schumpeter também foi um crítico de Adam Smith. Apesar de não parecer o livro. Sim, mas ele tira
no mercado joga na firma. Né? Ele não também era muito fechado nisso. Tá, e o que todas essas teorias têm a ver com a economia austríaca? Isso aqui é só para dar uma introdução, na próxima aula eu vou tentar falar um pouco mais de economia austríaca em si, porque eu precisava falar um pouco disso. Esses espanhóis, tá, na época do Império Áureo Espanhol, ou seja, no século XVI e XVII, a Espanha era um grande império. A Espanha chegava passada até de onde era a atual Áustria. Para quem não posso tentar assim um mapa. Tem professor de geografia e de economia. Sei lá, precisa ter uma noção. Desenha um mapa para nós aí. Tá aqui o Portugal, Espanha, mais ou menos aqui. Aqui tem aquela bota ali que é a Itália. E por aqui, um pouquinho em cima da Itália, está a Áustria. Isso. A Espanha naquela época passava, pegava a Áustria. Tem um bagulho possível. E naquela época o rei da atual Espanha mandou está acabando meu tempo, então eu vou ser bem sucinto. O rei da atual Espanha mandou não sei se era sobrinho, filho, né, não importa, dele para a Áustria. E ele era um adepto dessa escola de economia. Quando esse cara veio para cá, ele começou a divulgar um pouco isso aqui na Áustria. Essa tradição foi perdida depois de Adam Smith, só foi resgatada no século XX, não, século XIX por aí, por Karl Menger, com as teorias desses freis espanhóis. E o Karl Menger, então, ele deu início à chamada escola austríaca, que na verdade pode ser considerada uma escola espanhola, porque a maior parte das teorias foram criadas na Espanha, na escola de Salamanca. E essa é só a base, eu poderia falar mais, mas só que aí tem mais um monte de coisa e não falar muita coisa. Alguém entendeu alguma coisa? Eu entendi. Bom. É isso? É que assim, eu tinha preparado um monte de coisa, depois eu me dei conta que passou muito mais que 10 minutos quando eu fui ver quanto tempo dava, eu pedi só isso daqui. Não, mas E também tinha muito nome, então no final comecei a cortar nome porque eu já estava com muito nome, então eu não cortar ele. Então tá bom. acho que está com um estado da arte bem estabelecido aí. Olha aqui.